Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia. Meus caros fiéis, estamos hoje no tempo da paixão. A igreja começa a mergulhar nesse mistério de caridade que foi a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Cruz é velada por um pano roxo até reaparecer com todo o seu brilho na Sexta-feira Santa. Entretempo, agora é preciso nos privarmos da vista da Santa Cruz, para que possamos contemplá-la com todo o seu resplendor, para que cresçamos no desejo da cruz, para que desejemos fazer da nossa vida uma continuação da cruz de Cristo. E é nesse contexto, no domingo da paixão, que a igreja nos propõe o evangelho de hoje. Jesus encontra-se no templo de Jerusalém. É o último dia da festa das tendas, isto é, aquela festa a mais popular de Israel, em que celebrava-se a estadia de Israel durante 40 anos no deserto. Tempo esse de Israel que ele gozava de uma presença toda especial de Deus. Nesta festa, na festa das tendas, Jesus se revela como fonte de água viva e como luz do mundo. Nesta festa também, as palavras de Simeão, que transpassaram o coração de Maria e que vão continuar a transpassá-lo até a cruz, se realizam como nunca. Jesus foi posto para a queda e soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. E é assim que Jesus põe uma pergunta aos judeus incrédulos: quem dentre vós me acusa de pecado? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, vós, os judeus, não ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus retrucam: não dizíamos com razão que tu és um samaritano, que tens um demônio? Porém, diferentemente dos judeus, Jesus não tem demônio algum. Ele honra o Pai, ele não procura uma glória pessoal, separada de Deus, mas é o próprio Pai que procura a glória de Jesus. Pois essa glória é o próprio resplendor do Pai. E, portanto, aqueles que veem a glória do Pai, veem também a glória de Jesus. Aqueles que escutam a palavra de Jesus jamais verão a morte, pois suas palavras são as próprias palavras de Deus, palavras que dão a vida eterna. Jamais verão a morte, dizem os judeus. Agora sim, agora sabemos que de fato tu tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também. Quem és tu, dizem os judeus, para que digas que aqueles que escutam a tua palavra jamais provarão da morte? Quem pretende ser maior do que o nosso pai Abraão e os profetas? Então Jesus lhes dá o golpe final. É o Pai que me glorifica, e por isso vós não o tendes por Pai, pois se o tivesseis por Pai, vós teríeis reconhecido a minha glória. Abraão, aquele que dizeis ser vosso Pai, exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e encheu-se de alegria.
Antes que Abraão fosse, eu sou. E então os judeus apanharam pedras para atirar em Jesus. Porém, pobres e infelizes judeus, eles se esqueciam, ou melhor, não queriam reconhecer que nada foge da providência divina. E assim, como a hora de Jesus ainda não havia chegado, Jesus ocultou-se aos seus olhos e saiu do templo sem que ninguém pudesse fazer nada. Sim, Jesus saiu do templo para nunca mais voltar ao templo. Os judeus perderam para sempre a doce presença de Jesus e agora, para que eles possam reencontrá-la, será preciso que eles mesmos deixem o templo. Será preciso que eles entrem num outro templo, o templo da igreja, o templo do corpo místico de Cristo. Meus caros fiéis, o que é ser filho de Abraão? Os judeus se diziam ser filhos de Abraão, mas Jesus os contradiz, dizendo que se eles fossem filhos de Abraão, eles reconheceriam Jesus como vindo do Pai, como aquele por quem o Pai obra e procura a sua glória. Meus caros, no sermão de hoje, penetremos nesse grandioso mistério que envolve a nossa fé. A união íntima do Filho com o Pai e do Pai com o Filho, prefigurado pela vida de Abraão e que deve ser reproduzido nas nossas vidas. Primeiramente, então, vejamos esta profunda união do Pai com o Filho e do Filho com o Pai. O Pai é ingênito, ele não provém de ninguém, ele é origem sem ter origem alguma. Ele é princípio sem ter princípio algum. E aqui é preciso muito cuidado. O Pai não é causa do Filho, mas princípio. E isto porque o Pai não é uma substância diferente do Filho. O Filho não tem dependência alguma causal do Pai, mas a única coisa que distingue o Pai e o Filho é uma diferença de ordem de relação. O Filho vem do Pai, o Pai dá origem ao Filho. É mais ou menos como um fruto deriva de uma flor. Toda paternidade que encontramos nas criaturas, conosco, deriva desta primeira paternidade que o Pai tem em relação ao Filho. Sendo assim, por que o Filho é a mesma substância do Pai, distinguindo-se dele apenas por uma relação, tudo o que o Pai é, o Filho também é. É assim que dizemos como São Paulo, o Filho é o resplendor da sua glória, é a expressão da sua substância. O Filho diz tudo o que é o Pai. Aliás, ele é o único capaz de dizer perfeitamente o que o Pai é. Ele foi gerado no hoje eterno do Pai. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Além do mais, ele não é somente o filho do Pai, mas ainda é ele o Verbo de Deus. O Verbo é um conceito interior formado na nossa mente que manifesta algo, aquilo que algo é. Que manifesta algo enquanto aquele algo se encontra na nossa mente. Ora, o Pai, o único capaz de manifestar aquilo que Ele é, por consequência, o único capaz de dizer aquilo que Ele é.
E assim ele diz, ele pronuncia um verbo que diz respeito a ele mesmo, um conceito interior que diz perfeitamente aquilo que ele é. Este verbo é o verbo de Deus, o conhecimento que Deus tem dele mesmo. Como diz o livro da sabedoria, esse verbo que o Pai pronuncia, é o eflúvio do poder de Deus, uma emanação puríssima da glória do Onipotente, um reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e imagem da sua bondade. E tudo isso, meus caros, para dizer uma só coisa: aquilo que o Pai é, o Filho também é. Pois os dois, justamente, não são duas substâncias separadas, mas uma única substância. Não há como a glória do Pai não pertencer ao Filho, e não há como a glória do Filho não culminar na glória do Pai. Só o Filho pode revelar o Pai, e só o Pai pode atrair ao Filho, porque o Filho e o Pai não são dois, mas um. Distinção sem confusão, união sem separação. Como diz agora o livro dos Provérbios, feliz o homem que me escuta a sabedoria, velando em minhas portas a cada dia, guardando os batentes de minha porta. Quem me encontra, encontra a vida e goza do favor do Senhor. Sim, feliz o homem que me encontra a sabedoria, que escuta o verbo de Deus, a voz do Pai. E parece que Abraão foi um desses homens. Abraão saiu da sua terra para se dirigir à terra que Deus lhe mostraria. E que terra é esta? Ele não sabia. A única coisa que Abraão sabia é que Deus lhe pediu algo e que esse algo deve ser cumprido. Pois quando Deus pede algo, este algo deve ser executado imediatamente, incondicionalmente. Ademais, Abraão não tinha filhos. Sua esposa, sua mulher, Sara, era estéril. Esta situação deixava Sara completamente desolada. E é por isso que ela propõe a Abraão ter um filho com a sua serva Agar, o filho da escrava que nós vimos semana passada na epístola. Abraão aceita e tem esse filho com Agar, a serva. Esse filho é Ismael, o filho da escrava. Mas eis que acontece algo inesperado. Após um gesto de grande hospitalidade com 3 viajantes que passavam pelo caminho, um desses viajantes promete que Sara dará à luz a um filho dentro de 1 ano. E assim acontece. Depois de 1 ano, Isaac, o filho da promessa, nasce de Sara. A sabedoria de Deus é realmente perfeita, meus caros. Ela não apenas cria todas as coisas, mas ainda dispõe todas as coisas para os seus respectivos fins. Abraão, portanto, já recebeu o dom de Deus, o maior dom de Deus, que foi seu filho Isaac. Mas eis que acontece algo ainda mais inesperado. Agora, Deus pede para que esse dom, esse filho que Abraão tem, que esse dom seja devolvido.
Abraão escuta da boca de Deus, eu cito: toma teu filho, teu único, que tu amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e lá o oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Tudo vem de Deus e tudo deve voltar para Deus. Abraão está consciente que o filho da promessa, Isaque, foi um presente de Deus e que ele deve retornar a Deus se assim ele o desejar. E assim, prestes a imolar o seu filho, e claro, com o consentimento de Isaac, um anjo lhe diz: não estenda a mão contra o menino, agora sei que temes a Deus. Tu não o recusastes, teu filho, teu único. Meus caros, Abraão contemplou a glória de Cristo, a glória do Filho bem-amado do Pai, a glória do Filho que não recusa dar a sua vida para acumular de bênçãos toda a sua posteridade. Sim, Abraão contemplou a glória de Jesus neste episódio. Eis aí o que é crer em Cristo. Eis aí o que é contemplar a glória de Cristo. Aceitar perder tudo, mesmo o próprio Filho, para que seja feita a vontade de Deus. Sem saber, Abraão e Isaque prefiguravam aquilo que aconteceria anos mais tarde. O mistério de amor do Pai eterno, que sacrifica o seu próprio filho para o resgate de outros filhos. O mistério também do Filho unigênito, que se sacrifica voluntariamente para salvar os seus irmãos. É por isso que os judeus não podem ser filhos de Abraão. A filiação vinda de Abraão não é primeiramente segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que sejamos realmente filhos de Abraão, é preciso renunciar a tudo que não esteja conforme à vontade de Deus, a toda a segurança terrena. Abraão viu a glória de Cristo e se alegrou, pois seu coração era um coração de um viajante nesta terra, um coração completamente desapegado dos bens e das honras deste mundo. A única coisa que lhe importava era cumprir a vontade divina. Perder o próprio filho, o filho tanto esperado, o filho da promessa, é muito duro e causa de extrema tristeza, mas Abraão tem consciência que através desta perda, ele o reencontrará, mais vivo do que nunca, pois a vontade de Deus não é uma vontade que dá a morte, mas uma vontade que dá a vida. A vontade de Deus, apesar de ser dura o quanto nos possa parecer, é sempre uma causa de vida, uma causa de profunda alegria. Mas, meus caros, e os judeus? Ora, os judeus, infelizmente, não podem ser filhos de Abraão. Eles estão demasiadamente apegados aos bens deste mundo. Eles esperam um Messias que lhes dará um reino terreno, uma vitória política. Um Messias que confirmará suas más disposições e que dirá uma palavra humana. Pois bem, Jesus Cristo não é esse Messias. Jesus não veio implantar um reino nesta terra.
Embora o seu reino já comece nesta terra e se exerça nesta terra, ele não veio implantar um reino terreno. Jesus não tem uma palavra humana, mas uma palavra divina. Uma palavra que é como uma espada de dois gumes que penetra até o íntimo daqueles que escutam, fazendo com que eles tomem um partido, seja a favor de Jesus, seja contra. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, o Filho único do Pai, que através da sua morte irá formar novos filhos para Deus. Meus caros fiéis, este exemplo de Abraão, que esperou contra toda esperança, deve guiar a nossa vida. Eis o que Deus espera de nós, seus filhos. Uma total confiança nele, uma docilidade filial aos seus desígnios. Desde o momento em que nos fizemos cristãos, somos chamados a procurar unicamente a glória do Pai. E como vimos, a glória do Pai não está separada da glória do Filho, pois os dois são apenas um. Nos interroguemos, portanto, qual é a nossa atitude quando Deus nos pede nosso Filho único? Isto é, aquilo que nos mais é precioso, aquilo que nos é mais caro, nós recusamos? Mas nesse caso, no caso dessa recusa daquilo que nós mais temos por caro, não seria perder tudo de toda maneira? Sim, a recusa de dar a Deus aquilo que nos mais é precioso é a recusa do próprio Deus. A Deus pertence todas as coisas, incluindo aquilo que mais amamos. Abraão não recusou dar a Deus seu Filho único, e por isso ele contemplou a glória do Filho único de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que viria anos mais tarde. Os judeus, ao contrário, recusaram dar a glória a Jesus, o Filho unigênito do Pai eterno, e por isso mereceram perder o próprio pai Abraão, se é que um dia eles foram filhos de Abraão, já que eles jamais tiveram a fé de Abraão. Meus caros, no domingo de hoje, início do tempo da paixão, não recusemos fazer o dom completo do nosso coração a Deus, o nosso Pai. Nada pode superar o dom que o Pai já nos fez, sermos filhos no seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Lutemos, portanto, de maneira especial nesse tempo da paixão, contra todo o pecado que possa nos fazer perder a nossa filiação divina. Lutemos contra todo ataque de ódio e inveja que o mundo faça contra nós. Basta que sejamos filhos de Deus. Que a presença do Pai no interior das nossas almas seja suficiente para contemplarmos nós também, como Abraão, o dia do Filho de Deus, que está no seio do Pai e que virá um dia julgar os vivos e os mortos pelos séculos sem fim. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.